Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando aqui o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia louvando a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagra minha vida, toda a minha vida, Senhor. Consagra a minha casa, a minha família. Consagra o meu coração. Consagro todo o meu agir, ao meu e o meu proceder, a Vós, Senhor, Deus meu Deus. Querido irmão, como é bom a gente começar o dia se consagrando a Deus. Toda a nossa vida. Diante das batalhas, das vitórias, das derrotas, diante de tudo isso, nós encontramos um alicerce para a nossa alma, o proceder diante da graça de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade a essa graça que nós estamos tendo todo dia de conhecer e através do conhecimento nós aprofundarmos a nossa fé e crermos que diante da igreja, diante deste mover da igreja, nós temos a ação litúrgica. O índice analítico vai nos dar aqui, do Catecismo da Igreja Católica, a ação litúrgica no parágrafo 15. Nós vamos ver hoje o parágrafo 15. O que o parágrafo 15 vai nos dizer? Vamos lá pegar nosso catecismo. Já deixo marcadinho aqui para a gente ser mais ágil, né? Parágrafo 15. O parágrafo 15 vai nos dizer assim: a segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja. Seção 1. Particularmente nos 7 sacramentos. Seção 2. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui diante dos sacramentos de fé. É o prólogo. O que significa a palavra prólogo? É a explicação breve do que veremos no catecismo. Então, aqui ele está nos dando um mover dessa ação da liturgia diante da igreja, diante do mover de Cristo, onde que o nosso Senhor, a liturgia traz para nós essa salvação, onde que através do catecismo vai nos expor que a salvação de Deus é realizada através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, presente nas ações da Sagrada Liturgia. Onde que quando nós vemos na liturgia, nós vemos ali na Santa Missa, a graça de nós vivenciarmos os sacramentos, onde que nós temos a Eucaristia, nós temos o batismo, sabe, irmãos? E o batismo nos leva o quê? A nos remeter, a passarmos de ser criaturas a ser chamados filhos amados de Deus. Então nós passamos, através do batismo, de ser criatura a ser chamados filhos amados de Deus. Diante dessa graça nós vemos por Jesus Cristo. E o sacrifício da missa, nós vemos aquele sacrifício que Jesus viveu por nós em redenção dos pecados. Onde que nós, desde da ceia, nós vivemos ali aquele momento da agonia, nós vivemos todo esse proceder de Deus, abraçando o nosso humano, nos dando a redenção do pecado, e através da redenção do pecado, nós somos libertos de todo o pecado, do que nos aprisionava nos desejos da carne, e é derramado sobre nós o Espírito Santo, como nós vimos, e a ação do Espírito Santo presente na igreja, presente na liturgia, presente na palavra de Deus. Então, queridos irmãos, e você se colocando assim, nós vamos ver o significado da palavra liturgia. A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Catecismo 1069. Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Então, através das liturgias, nós tomamos parte da obra de Deus. De que forma? Na prática, né? Na liturgia,
nós fazemos a leitura, nós participamos da Santa Missa presencialmente, com palavras, visualizando, ouvindo, abrindo nosso coração, pedindo perdão, glorificando a Deus, adorando a Deus. No Catecismo, no parágrafo 1071, vai nos dizer assim: além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens, por meio de Cristo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre a gente diz, é o centro da Igreja Católica. A comunhão eucarística, a Santa Missa, Jesus é o centro e Ele nos une com a graça da salvação. Quando nós comungamos, como nós fizemos a confissão, os sacramentos nos traz essa unidade a Cristo. Como disse Paulo, onde que Cristo é a cabeça, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Cada um de nós somos os membros de Cristo. Nós nos unimos a Cristo na salvação. Então a igreja vem ser esse corpo místico para nós, católicos, apostólicos, romanos. É como que eu fizesse parte deste corpo de Cristo, onde que eu seria esse dedo, eu seria um membro, e eu me unia a Cristo e entrando na salvação. Por isso, queridos irmãos, que muito diz que somente através da Igreja Católica Apostólica Romana que há salvação. É essa unidade entre o homem e Deus através da Sagrada Liturgia, onde que nós nos unimos através do nosso querer, através da obediência, através dos desígnios de Deus, através da unidade entre o homem e Deus. Por meio de Cristo, empenham os fiéis na vida nova da comunidade implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. Parágrafo 1072. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Pode então produzir seus frutos na vida dos fiéis, a vida nova segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço de sua unidade. Então a liturgia, querido irmão, nos une à participação consciente, ativa e frutuosa. Que jeito nós vamos dar os frutos? Na evangelização, pela fé, pela conversão. E aí nós vamos dar esses frutos. Quais são os frutos? Do amor, a caridade. Nós vamos levar para a nossa casa, para a nossa vida no dia a dia, aquilo que nós buscamos nessa unidade com Cristo e levamos para a nossa vida. Então a Santa Missa, aos domingos, ao mínimo aos domingos, nos leva a essa unidade. A liturgia nos transforma o nosso coração diante de Deus, nos unindo com Ele, onde que essa graça que nós temos, irmãos, nós temos que louvar, agradecer todos os dias. Como diz os santos, se nós humanamente soubéssemos o valor que é a Santa Eucaristia, e se todos nós acreditássemos que realmente ali está Cristo vivo na Santa Eucaristia, teríamos que colocar seguranças para que não lotasse e sufocasse os fiéis dentro da igreja. Seria uma loucura o povo em procura de Jesus. Mas o que falta para que tudo isso aconteça? A fé. Então a Sagrada Liturgia traz para nós também essa fé, esse amparo que nós estamos ali diante da verdade, diante do proceder de Deus, diante dos que os nossos olhos consigam enxergar ali a presença viva de Jesus, e a cada detalhe da Sagrada Liturgia, para nós, é a presença de Deus vivo no meio de nós, com a palavra, com a homilia, com o mover de sacramentos. Então, querido irmão, que nós possamos entender que diante de tudo isso, nós se unimos a Cristo num só corpo e fazemos assim parte da Igreja de Cristo. Então, em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, para a gente encerrar esse momento sobre a Sagrada Liturgia, a ação da Sagrada Liturgia no meio de nós, a unidade na Igreja. Exorto-vos, pois, prisioneiros que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade,
com a grandeza da alma, suportando-vos mutuamente com caridade, sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo, um só Espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, como diz a palavra, cada um de nós foi nos dada a graça da vocação. E dessa vocação fostes chamados. E diante desse chamado, nós temos que deixar que a humildade entre no nosso coração. E a gente, suportando-vos uns aos outros, mutuamente, com amor, nós vivemos a graça da Sagrada Liturgia. Nós vivemos a graça da unidade na igreja. E diante da unidade da igreja, a Sagrada Liturgia, que nos traz o direcionamento da unidade com Cristo. Os ensinamentos, nos traz ali aprofundamentos. E esta unidade da liturgia traz para nós unir entre comunidade. Nos unirmos entre irmãos, ouvindo a palavra de Deus, se colocando junto com Cristo e assim subindo ao céu junto com o Senhor, em um só corpo, que é eu em Cristo, Cristo em mim e todos nós no Senhor. Querido irmão, colocando a mão no teu coração, agradecendo a Deus por cada momento que Jesus nos dá, por essa graça, Senhor, por essa sagrada liturgia que nos orienta, que nos une a Ti, por essa sagrada liturgia que nos leva a refletir, Senhor, a verdade, que nos traz o conhecimento, que nos traz a Tua presença. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Querido irmão, querida irmã, diante deste mover, que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração a cada dia, com cada ensinamento, com cada base que nós somos amparados na presença de Cristo. Somos amparados na nossa fé, crendo e acreditando que a Igreja de Cristo, diante da ação da liturgia, nos coloca diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.